Imagine acordar todos os dias sabendo que existe algo dentro de você que o mundo não enxerga direito. Sensações intensas demais, pensamentos que percorrem caminhos diferentes, emoções que chegam como ondas e um esforço constante para explicar tudo isso para pessoas que, muitas vezes, não têm as ferramentas para compreender. Agora imagine enfrentar esse cenário sendo um adulto autista e que, apesar da idade, ainda luta para encontrar apoio psicológico e psiquiátrico realmente sensível, fundamentado e eficaz. Pois é aqui que nossa jornada começa. Hoje, nós vamos traduzir algumas das pesquisas científicas mais respeitadas do planeta, estudos publicados em universidades e centros de pesquisa de referência mundial, para entender o que realmente funciona quando falamos de saúde mental, psicoterapia e cuidado psiquiátrico para adultos autistas. Não é achismo, não é opinião pessoal, é ciência, e ciência de alta qualidade. Se você é autista, conhece alguém autista, trabalha na área ou simplesmente quer entender como oferecer suporte real, não só palavras bonitas, então este vídeo é para você. E olha, fica comigo até o final, porque nos últimos minutos vamos fazer uma síntese prática, concreta, com passos aplicáveis para famílias, profissionais e adultos autistas que navegam por essa jornada complexa. Mas antes de mergulhar no conteúdo, deixa eu te dar um contexto essencial. Os estudos que guiarão toda essa conversa são de altíssimo impacto. Pesquisas sobre prevalência de ansiedade e depressão em adultos autistas, análises sobre terapias baseadas em evidência, investigações sobre como ajustar tratamentos para o perfil sensorial, cognitivo e emocional de cada pessoa, avaliações reais sobre eficácia de psicoterapia adaptada e estudos sobre quando e como a psiquiatria deve entrar como aliada, nunca como inimiga. E existe algo profundamente humano emergindo dessas pesquisas. Quando o cuidado emocional é ajustado ao modo autista de sentir, pensar e vivenciar o mundo, os resultados mudam. Não é só que a pessoa melhora, é que finalmente se sente atendida naquilo que ela realmente é e não no que esperam que ela fosse. Agora, vamos entrar na parte mais poderosa dessa jornada. Quando falamos de desenvolvimento emocional ao longo da vida adulta, um dos primeiros pontos que a literatura científica deixa claro é que a saúde mental de pessoas autistas costuma ser impactada por experiências acumuladas, muitas delas invisíveis ao mundo exterior. A sobrecarga sensorial constante, a dificuldade de interpretar intenções sociais ambíguas, a luta para organizar demandas diárias, o esforço para funcionar em ambientes que não foram desenhados para elas, tudo isso se soma ano após ano. E os artigos reforçam algo importante. Esses fatores não são sinais de fragilidade, são a expressão de um descompasso entre a pessoa e as exigências do ambiente. É por isso que tantos autistas chegam à vida adulta com altos índices de ansiedade e depressão. Isso não é suposição, é dado científico. Estudos envolvendo amostras amplas de adultos revelam prevalências elevadas de comorbidades psiquiátricas, especialmente ansiedade generalizada, transtornos depressivos e problemas relacionados à regulação emocional. Essas pesquisas mostram algo essencial. Quando o adulto autista não recebe suporte adequado durante a vida, especialmente suporte emocional e social, o sofrimento psicológico tende a se intensificar. Mas aqui vem o ponto central. A forma como o sistema tradicional de saúde mental funciona costuma ser inadequada para atender pessoas autistas. Diversos artigos exploram isso de forma contundente. Muitos profissionais simplesmente não foram formados para compreender as nuances de comunicação, processamento emocional e experiências sensoriais do autista adulto. E a consequência direta é que o tratamento padrão, seja psicoterapia ou psiquiatria, frequentemente falha não por ser ruim, mas por ser inflexível. É como tentar empurrar uma chave que não encaixa na fechadura. E é justamente aqui que a ciência se torna transformadora. Os trabalhos investigam adaptações na psicoterapia cognitivo-comportamental, intervenções focadas em ansiedade, programas terapêuticos ajustados ao estilo cognitivo autista e até modelos construídos junto com adultos autistas ouvindo suas experiências e dores. Uma coisa é muito clara: quando a terapia é adaptada, os resultados melhoram substancialmente.
Os pesquisadores mostram que essas adaptações envolvem mudanças simples, mais profundas. Comunicação mais direta, explicações visuais, clareza nas expectativas, ritmo mais lento, espaço para processamento sensorial, foco em previsibilidade e estratégias que consideram o modo singular como autistas organizam informações e emoções. Não é sobre simplificar, é sobre tornar a terapia acessível e respeitosa. Esses estudos também revelam algo que parece óbvio, mas que a prática clínica tradicional ainda ignora. Adultos autistas, mesmo aqueles com altas habilidades intelectuais, nem sempre conseguem traduzir em palavras suas emoções, desconfortos internos, crises perceptivas ou sensações corporais. E sem essa tradução, psicólogos podem interpretar silêncio como resistência, confusão como falta de engajamento e rigidez como teimosia, quando, na verdade, tudo isso pode ser a expressão de uma sobrecarga emocional profunda. E a psiquiatria? Aqui também é uma enorme quantidade de dados valiosos. Os artigos mostram que muitos adultos autistas sofrem com diagnósticos equivocados, uso inadequado de medicamentos ou tratamentos que tentam corrigir comportamentos autistas em vez de aliviar sofrimento. Mas quando o cuidado psiquiátrico é alinhado com evidências, avaliando sensibilidade aos efeitos colaterais, particularidades metabólicas, sintomas que se confundem com traços autistas e a necessidade de doses mais ajustadas, o resultado é positivo. Alguns estudos destacam que medicação, quando usada de forma cuidadosa e personalizada, pode reduzir ansiedade, amenizar depressão, controlar crises intensas e melhorar significativamente a qualidade de vida. A literatura também traz reflexões sobre terapia de exposição adaptada, intervenções baseadas em aceitação e compromisso, programas de psicoeducação estruturados e apoio focado em habilidades práticas do dia a dia. Os estudos convergem em um ponto: quanto mais a terapia respeita o estilo autista, mais ela funciona. Mas o que isso significa na prática, para o adulto autista que está procurando ajuda? Os artigos reforçam que o autista adulto precisa ser convidado a participar da construção do seu próprio tratamento, e não apenas seguir protocolos engessados. E essa é uma mudança profunda, quando a pessoa sente que está sendo compreendida em sua forma genuína de existir, ela se abre. Quando se abre, ela consegue relatar suas dores com mais clareza. E quando isso acontece, o tratamento tem impacto real. A ciência também aponta caminhos para lidar com crises emocionais intensas, que para muitos adultos autistas não são explosões impulsivas, mas sim resultados de sobrecarga prolongada. A psicoterapia adaptada ajuda a identificar gatilhos ambientais, padrões mentais que amplificam o estresse e estratégias práticas para prevenir exaustão emocional. Já a psiquiatria pode atuar reduzindo o volume desses estados emocionais intensos, criando uma base mais estável para a pessoa conseguir aproveitar a terapia. Agora, se existe uma parte que realmente me tocou durante a leitura desses artigos, é que vários estudos destacam uma falha sistemática, a solidão vivida por muitos adultos autistas. Solidão não no sentido de falta de companhia, mas de falta de pessoas que entendam seu mundo interno. E isso explica porque, quando encontram um terapeuta que realmente se comunica de forma acessível, que respeita seu tempo, que não exige contato visual, que não interpreta literalmente de mais ou de menos e que reconhece padrões sensoriais e cognitivos, os resultados são transformadores. A pessoa finalmente sente que existe um lugar onde pode respirar. E claro, existe também o impacto do diagnóstico tardio. Muitos adultos autistas passam décadas acreditando que são inadequados, estranhos, difíceis. Os artigos mostram que, quando o diagnóstico chega na vida adulta, ele muitas vezes carrega consigo tanto alívio quanto dor. Alívio por entender a própria trajetória, dor por perceber quanto sofrimento poderia ter sido evitado. A psicoterapia, nesses casos, desempenha um papel vital, não só para reorganizar a vida dali em diante, mas para reconstruir a narrativa pessoal de alguém que sempre se sentiu deslocado.
Ao longo desse vídeo, quero que você vá construindo uma imagem clara dentro de si. Não existe abordagem única, não existe manual universal e não existe cura, porque não existe doença. A ciência não está tentando consertar autistas, está tentando entender como reduzir a angústia, como ampliar bem-estar, como fortalecer a autonomia e dignidade. E, no final das contas, todas as pesquisas apontam para algo muito bonito. Quando o cuidado psicológico e psiquiátrico é construído de forma ética, sensível e baseada em evidências, ele ajuda adultos autistas a florescerem, não apesar de serem autistas, mas sendo autistas. Antes de encerrar, eu quero pedir algo muito importante. Se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco melhor essa jornada, ou se você acredita que ele pode ajudar alguém que está passando por isso, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Isso muda completamente nossa capacidade de trazer mais ciência traduzida para você. E claro, deixa nos comentários suas experiências, dúvidas, sugestões e temas que você gostaria de ver por aqui. Cada passo que você dá com a gente torna essa jornada mais forte e mais humana. Esse foi mais um capítulo da nossa missão de transformar ciência em cuidado real. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo. Todas as referências científicas utilizadas neste conteúdo encontram-se disponíveis na descrição do vídeo e no comentário fixado.